Antes de começar esse corte, curta, comenta e se inscreve no canal, beleza? Já fez? Já fez mesmo. Então vai. Fala um pouquinho então, Lucas. Fala então do Corinthians e Flamengo. Vamos falar, abordar um pouco esse jogo, que eu tive essa mesma impressão que você. Parecia duas modalidades diferentes, o primeiro tempo e o segundo também. O segundo acho que foi mais feio ainda que o primeiro, que no primeiro ainda tentou lutar. O segundo, o Corinthians abandonou o jogo, né, Lucas? Sim, não. O primeiro tempo foi um time que era muito mais intenso contra o Corinthians, né? O Flamengo muito mais intenso que o Corinthians. E o segundo tempo, o Corinthians morto, né? E o Flamengo, como ser superior taticamente, tecnicamente, né? E mais organizado, e ainda soube utilizar, ainda soube correr certo, né? Fazer o Corinthians cansar. O time do Corinthians, que já é ruim quando está inteiro, né? Ficou mais fragilizado ainda quando estava cansado. E o que o Flamengo fez nos primeiros 20 minutos, cara, ficou barato, né? O Corinthians, com os primeiros 20 minutos ali, com 1-0 só, tava barato, que poderia ter sido 3 já, né? Poderia ter terminado o primeiro tempo com os 4-0. O Pedro quase fez um golaço, cara. Golaço mesmo ali. Já tava acho que 2-0 já pro Flamengo, quando o Pedro teve aquela chance. Insano mesmo a diferença, né? O abismo entre o que o Flamengo consegue fazer e o que o Corinthians fez hoje. Não, o Flamengo muito bem treinado, né? Mas para você ver como é a loucura do futebol brasileiro, porque o Flamengo perdeu, né, pro Central Córdoba na Libertadores, se não me engano teve um empate também, e aí já começaram os questionamentos pro Felipe Luiz, né? Mas realmente assim, o Flamengo, e até vi que, assim, declarações, se não me engano, foi do Boto lá, né, o dirigente do Flamengo, que o Flamengo ia levar muito a sério o brasileiro esse ano. Né, que era uma das prioridades do Flamengo, né, o Campeonato Brasileiro, né, o planejamento para esse ano. E, de fato, assim, a campanha inicial do Flamengo destoa de todo mundo. Assim, eu acho que o mais perto é o Palmeiras, né? Mas preocupa aí esse Flamengo despontar logo de início no Brasileiro. Eu tô procurando aqui uma declaração. Você chegou a falar, né, que o Felipe Luiz começou a ser questionado. E eu cheguei a achar um trecho de uma entrevista que ele fez logo depois do jogo hoje. Eu vou colocar aqui agora, assim que eu achar. Que ele traz que, para não levar muito a sério, analista de YouTube, né? Isso, exatamente. Que eu acabei de achar, eu vou. Tá aí, ó. Fica a recado aí pra galera que tá acompanhando o Mapa Tático. Não leve a sério analistas de YouTube. Não leve a sério. Dá pra escutar? Pode aumentar, aumenta tudo. Então, a torcida, ou então o pessoal aí, os analistas de YouTube, de Twitter, temos que achar um culpado. Então a gente começa a analisar, eles começam a analisar, ver quem é o culpado. Então, o culpado é que o Gerson está jogando no ataque. O culpado é o Bruno Henrique no ataque. Ou o Michael. Não, o Michael não pode jogar mais. E fazem a cruz dos jogadores e começam a decidir pelo torcedor. E o torcedor consome isso. E o que eu quero aqui pedir para o torcedor, não gosto de dar recados, é que não consumam o que eles falam. Eu também analiso minha equipe, eu também sei o que a gente pode melhorar. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalização. Os jogadores são os primeiros que sabem que tem que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frios e criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols. Mas esse time aqui já deu muitas alegrias e é o time que mais goleador do Brasil em 2025. E um dos menos goleados. Então, eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito muito na minha ideia. Aí. Não tá errado não, tá? Opa, começou o retorno. Eu tinha desmutado, foi mal. Ô, meu Deus, coitado do Pedro. Toda hora vai ter que mutar e desmutar. Fala, Lucas. Não, eu falar, mas tá aí, né, a declaração do Felipe Luiz, falando, né, pra gente não levar a sério, né, nós, né, comentaristas de YouTube, comentaristas do Twitter, do X, né. Mas eu entendi o que ele trouxe. Não é de fato, não leva a sério quem trabalha com o YouTube fazendo análise de futebol. Mas é que tem muito hoje analista que é mais influenciador do que analista mesmo, né? E aí ele tenta encontrar um culpado ali e fica malhando naquilo, né? E aí a torcida vem junto. Eu falo isso porque o São Paulo, né, que eu acompanho mais de perto, né, tem muito disso também. Às vezes alguém ali que tem uma opinião e aí o negócio vai criando, né, força, vai criando
burburinho, né? E aí... E às vezes até, assim, na internet é uma coisa e no estádio é outra, né? Porque a torcida do Twitter, a torcida da rede social é muito diferente da torcida que tá no estádio. Mas eu entendi mais da questão do Felipe Luiz, porque uma derrota pro Central Córdoba, né? E depois empate para a LDU na Libertadores, já começa lá os influenciadores, analistas a encontrar culpados, né? Em encontrar o porquê o Flamengo não venceu esses adversários. E aí influencia muita gente, né? A galera se esquece, por exemplo, o Central Córdoba, ele é um time muito tradicional da Argentina e eu acho que não disputou muitas Libertadores na história, assim, então, né, geralmente a gente vê mais o Tajeres, né, o Central Córdoba é um dos times ali que foge um pouco daquela tradição do futebol argentino ali concentrado em Buenos Aires. Então, cara, esses caras, eles estão jogando essa Libertadores, é o jogo da vida dos caras, é o jogo da história do clube contra, né, um Flamengo. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Os times da Libertadores, eles não são mortos, a gente não tá jogando com morto-vivo, né, não tá jogando com um time... Né, tudo bem que a qualidade técnica não tem comparação com a do Flamengo, mas os caras vão jogar o jogo da vida e a gente sabe que é ser humano, né? Não vai ser todo jogo que o Flamengo vai jogar o jogo da vida, né? E eu realmente, assim, é uma impressão, né? Que o Flamengo, devido à qualidade que tem, ele me parece realmente tá até jogando mais, assim, priorizando, né? Levando em consideração que ele vai conseguir se recuperar na Libertadores, ele tá priorizando talvez mais o Campeonato Brasileiro mesmo, né? Que é um título que já faz um tempinho aí que o Flamengo tá querendo voltar a almejar. Mas, poxa, LDU e, né, o Central Córdoba tem esse fator histórico, a LDU é um time, pô, não é cachorro morto, né? É isso que eu tô querendo dizer, né? Mas a coisa aqui no Brasil, a exigência é uma coisa bizarra, né? A galera... mas o Flamengo ele pode se complicar na Libertadores, né? Porque eu até tinha visto agora o Flamengo, deixa eu puxar aqui certinho o calendário, mas ele vai jogar contra o Central Córdoba fora de casa, né? E vai precisar vencer, né, esse confronto. E a LDU joga em casa. E hoje o Flamengo ele é o terceiro no seu grupo. E aí a LDU vencendo já pode abrir 4 pontos pro Flamengo. E aí faltando 2 rodadas. Então o Flamengo pode se complicar na Libertadores se ele não vencer o Central Córdoba, né, ou até se perder, né, pro Central Córdoba jogando fora de casa. Então, é uma situação delicada, né? Eu acho que 2 vitórias garante o Flamengo. Se ele ganhar do LDU e do Deportivo Táchira, eu acho que mesmo... Não, do Táchira eu acho, assim, desculpa, mas ganha, não é... Não vai perder, exatamente. É o Táchira no Maracanã, não dá. Não dá.